Cruz e Credo, relembrando o Evangelho da Cruz. Assim está escrito: ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? O tema que me foi proposto é o propósito de Deus para as nossas vidas, buscando o propósito de Deus para as nossas vidas. Por que buscar o propósito de Deus? A busca do propósito de Deus se justifica pela convicção de que cremos que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável, e que a nossa nem sempre o é. Algumas vezes supomos conhecer o que é melhor para nós e para as pessoas que convivem conosco e para a igreja, mas nem sempre isso é verdade. A vontade de Deus, por outro lado, sempre é exata e sempre é perfeita. Agora, antes de buscarmos a vontade de Deus, o propósito de Deus, entender o propósito de Deus, é necessário entendermos o que exatamente isso significa. Algumas pessoas dizem: vou buscar a vontade de Deus e o propósito de Deus para a minha vida, mas não sabem muito bem o que isso quer dizer, o que exatamente isso significa em termos mais práticos. E nesse sentido, acredito que uma das melhores maneiras de entendermos como é que Deus age é olhando para esses homens e mulheres da Bíblia, cujas vidas foram governadas pela vontade de Deus. Como é que Deus age? Olhemos para a vida dessas pessoas. O mesmo Deus que agiu na vida de Elias, de Jeremias, dos apóstolos, é o mesmo Deus que age em nossas vidas. O mesmo Deus de ontem, o mesmo Deus de hoje será para sempre. O método de Deus é o mesmo de trabalhar. Então, qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus é o mesmo que Ele sempre teve com o seu povo. E nesse sentido eu quero chamar a atenção de vocês para a vida de Elias. Elias, um dos maiores personagens e profetas do Antigo Testamento, foi alguém que do começo ao fim teve a sua vida governada pela vontade de Deus. É por causa da vontade de Deus que 1 Reis 17:1 nos diz que Elias é capaz de profetizar a cessação das chuvas, mesmo que isso traga seríssimas consequências econômicas para a nação de Israel, pois após essa profecia passam-se 3 anos sem cair uma gota d'água. Se hoje passar 3 anos, hoje, pelo século 21, passar 3 anos sem chover, isso vai ter um efeito na economia que não dá nem para medir. Imagine naqueles dias, 3 anos sem chuva. A maioria das culturas agrícolas dependiam fundamentalmente de chuva. Elias, no entanto, pela vontade de Deus, profetiza: os céus se fecham e não chove. Pela vontade de Deus, aí 1 Reis 17, 2 e 3, ele é guiado diretamente pela vontade de Deus. Deus diz: sai daqui, vai para ali, depois vai acolá. E ele sabe exatamente que direção ir, porque Deus está guiando. É pela vontade de Deus, 1 Reis 17, 4 a 5, que ele é sustentado por pássaros. Secam-se os rios, não tem chuva, e Deus provém corvos que levam carne para Elias e o sustentam de forma extraordinária. É por causa da vontade de Deus que Elias leva a providência de Deus à vida de uma viúva que perdera todas as esperanças de vida. E é por causa da vontade de Deus que Elias busca o Senhor por um milagre extraordinário, pois o filho dessa viúva morre, em cuja casa Elias estava hospedado. Elias então vai buscar a presença do Senhor e Deus faz um extraordinário milagre de ressuscitar aquele adolescente, aquele jovem.
Do início ao fim, a vida de Elias é governada pelo propósito de Deus. Então hoje à noite, sem me aprofundar muito, eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta para vermos quais lições podemos aprender olhando para a vida de Elias acerca do propósito de Deus. O que é que nós podemos aprender acerca da vontade de Deus para o seu povo olhando para o exemplo de Elias? Em primeiro lugar, eu quero que vocês guardem isso. O propósito de Deus costuma enfrentar os maiores obstáculos e desafios. Alguém pensa que porque Deus tem uma determinada vontade não vai existir nenhum problema, nenhum obstáculo, está equivocado. Quando Deus manifesta a sua vontade, é exatamente o momento onde vai existir muita oposição, muito obstáculo, muita dificuldade. Às vezes, nós, de certo modo, é mais fácil viver não sabendo a vontade de Deus do que sabendo. Porque quando sabemos qual é a vontade de Deus para fazermos uma determinada coisa, pode ter certeza que vão se levantar inúmeros obstáculos. Elias experimentou isso. O primeiro obstáculo que Elias enfrenta está aí no capítulo 19, versículo 2. É o obstáculo do mundo. Jezabel, esposa de Acabe, odiava o Senhor e a fé no Senhor e os profetas do Senhor. E essa mulher, no caso era a primeira dama, esposa de Acabe, rei de Israel, é esta mulher que faz essa ameaça contra a vida do profeta Elias. Ela é filha de um sacerdote, Etbaal, de Sidom. Ele é sacerdote rei, e ela quer acabar com a fé no Senhor em Israel e instaurar na terra do Senhor o culto a Baal. Então ela começa a perseguir todos os profetas, matar todos os profetas, e faz essa ameaça contra Elias. Vivemos dias em que o mundo tem mostrado suas garras da maneira mais crua, mais descarada, mais despida, como nunca antes. Hoje o errado é louvado como certo, e quem ousar questionar pode ser preso. Hoje filho pode bater na cara dos pais, alunos podem desafiar professores. Meus pais viveram na época da palmatória. Um aluno jamais ousaria levantar a voz para um professor. Hoje é o contrário. Questão da autoridade sendo regido por ideologias completamente contrárias à vontade de Deus, estão aí sendo alardeado, pregado aos quatro ventos. Quem disser que é contra, como disse, corre o risco de ser preso. O segundo obstáculo que Elias enfrenta está aí no capítulo 18, verso 22. É o obstáculo das falsas doutrinas. Versículo 22, Elias desafiou todos os profetas de Baal, e ele diz: eis aqui, eu sou o último dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450, sem mencionar os profetas que comiam na mesa de Jezabel. Eram mais profetas, falsos profetas, pregando o erro e o engano, do que quem pregava a verdade. Hoje é a mesma coisa. É mais fácil encontrar igrejas e doutrinas pregando distorções da palavra do que quem tem compromisso em pregar a palavra. Terceiro obstáculo que Elias enfrenta ao fazer a vontade de Deus. O terceiro obstáculo está no capítulo 19, versículo 10. Às vezes, tentar viver conforme a vontade de Deus vai implicar em enfrentar o obstáculo da própria igreja. Tem muitos irmãos, servos do Senhor,
que ao tentarem fazer a vontade de Deus, estão enfrentando como adversário, não pessoas lá fora, mas pessoas dentro da própria igreja. Olha só, capítulo 19, versículo 10. Elias se escondeu na caverna, o Senhor vai falar com eles: que faz aqui Elias? E aí versículo 10 diz: Senhor, tenho sido zeloso pelo Senhor. E o que é que ele diz? Porque os filhos de Israel, olha só o texto, mataram os profetas, derrubaram os altares, quebraram a aliança, estão querendo me matar. Ele não põe a culpa nos falsos profetas de Baal. Os filhos de Israel, que devia cultuar o Senhor, é Israel que está abandonando a aliança, derribando os altares e matando os profetas. Nós sabemos que quem tem compromisso e começa a ter compromisso com a palavra e com o propósito de Deus, frequentemente enfrenta obstáculos dentro da própria igreja que se levanta contra quem quer fazer a vontade de Deus. Não deveria ser assim, mas é assim. O último obstáculo desse homem comprometido com a vontade de Deus é a sua própria fraqueza humana. Olha só o capítulo 19. Primeiramente, ele demonstra medo, versículo 3. Depois que ele é ameaçado, qual é a reação dele? Ele enfrentou 450 homens, mas depois dessa ameaça, qual é a reação dele? Medo. O texto deixa bem claro que Elias teve medo. E mais, versículo 3 e 4 diz que ele foge. Ele sente medo e ele foge. E mais, versículo 4 diz que ele cansa do seu trabalho ministerial. Ele diz: basta, chega, não quero mais. É um homem de Deus, que teve uma experiência com Deus como eu, nem você, nem ninguém jamais vai ter. É um homem que nem conhece a morte, é transladado, arrebatado a carruagem de cavalos de fogo. Mas esse homem cansa, não quero mais esse ministério. E ainda, versículo 19:9 diz que ele pede para si a morte. E por último, ainda no versículo 9, ele se isola e se esconde numa caverna. Aquele grande homem do capítulo antecedente, que enfrenta todos, enfrenta os falsos profetas, é um homem agora que está com medo, que está fugindo, que está cansado, que está deprimido. É um homem que se isola e é um homem que quer morrer. Por quê? Por causa da fraqueza de sua natureza. Quem se propõe a fazer a vontade de Deus vai ter que também lidar com a sua própria natureza humana, corrompida e caída. Você sabe qual é a vontade de Deus, mas a sua natureza sempre pende para o outro lado. Você sabe o que é o certo a fazer, mas a sua natureza sempre se inclina para o que é errado e o que é contrário ao propósito de Deus. Portanto, a primeira lição que aprendemos é essa: o propósito de Deus costuma enfrentar muitos obstáculos. Vamos buscar a vontade de Deus? Vamos, mas vai haver obstáculos. Segundo lugar, segunda lição que aprendemos ao olhar para o profeta Elias é que o propósito de Deus, ele é mantido principalmente pela palavra de Deus. Deus mantém o seu propósito para com o seu povo de muitas maneiras. Se você olhar no capítulo 17, nos fala que um homem que trabalhava no palácio lá de Acabe, um homem chamado Obadias, esse homem conservava vários profetas escondidos numa caverna
aos quais esse homem alimentava com pão e água. Era uma providência de Deus. Deus estava mantendo o seu propósito sobre o seu povo dessa forma. Ou então, quando Elias faz uma longa caminhada, cansa e pede a morte, ora, ele dorme. Diz o texto, no capítulo 19, que Deus envia um anjo para preparar comida para ele. Anjos fazem parte da ação de Deus, no propósito de Deus para a igreja. Deus envia anjos, Deus envia providência, nem que a providência seja pouca, pão e água, mas Ele envia. Mas a principal ação de Deus em se manter seu propósito é a sua palavra. Quando Elias está na caverna, o versículo inicial que nós lemos, versículo 9, Deus vem falar com Elias. E aqui nós vemos algumas ações da palavra de Deus. Primeira, a palavra de Deus é a que nos faz questionar, ou, colocando de outra forma, a palavra de Deus nos traz questionamento. Elias está escondido na caverna. Quando Deus vai falar com ele, como é que Deus se dirige a ele? Que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui? O que tu está fazendo aqui? Que não é o teu lugar. O que você está fazendo aqui escondido nessa caverna? Uma das principais funções da palavra de Deus é nos fazer pensar e questionar as nossas próprias ações. É o jovem que perde parte de sua herança, vai a uma terra distante, gasta dissolutamente todos os seus haveres, de repente lhe sobrevém uma escassez horrorosa, e ele cai em si e diz: até os empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu, filho, estou aqui a mendigar com a roupa dos porcos. Palavra questiona. Palavra não somente isso. Versículo 11, a palavra de Deus incentiva. Olha só o texto, versículo 11. Disse-lhe Deus, o que? Sai. O que está fazendo aqui? Ele não responde, não tem o que dizer. Aí Deus continua falando: sai. Essa caverna não é teu lugar. Eu não te escolhi para ficar escondido numa caverna. Sai. Isso aqui é uma mensagem como nenhum guru de autoajuda seria capaz de dizer. É Deus dizendo: sai. E ainda no verso 11, a palavra é aquela que traz despertamento ou renovação espiritual. Veja só o texto: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Mas Deus já está falando com ele? Ele não já está na presença de Deus? Não necessariamente. Deus falar com você e você se colocar na presença dele são duas coisas. Às vezes Deus fala conosco, mas nós não nos colocamos na presença dele. Sai e agora se coloca na minha presença. Na minha presença. A palavra traz esse despertamento de trazer o servo para a presença do Senhor. Presença. Não somente isso, a palavra também traz orientação. Versículo 15, a palavra orientou Elias ao que fazer. Versículo 15, disse-lhe o Senhor: vai. Olha os verbos aí: sai, coloca-se perante mim, e agora? E agora vai. A palavra orienta Elias aonde se deve ir. Verso 15: volta ao teu caminho para o deserto de Damasco.
Nessa tua fraqueza você se escondeu na caverna, pediu a morte, mas esse não é o meu propósito para a tua vida. Volta para o caminho. Lembra muito a história lá em Lucas capítulo 24, daqueles 2 discípulos que tinham deixado Jerusalém na manhã de domingo mais extraordinária da história, na manhã da ressurreição. Deixavam Jerusalém e iam a caminho de uma vila chamada Emaús. E no percurso, um estranho se lhes aproxima, escuta a conversa desses 2 sujeitos e diz: sobre o que vocês vêm conversando à medida com que caminhais? Um deles responde: és tu porventura o único que, tendo estado em Jerusalém, desconhece os últimos acontecimentos? E Jesus ressuscitado faz aquela pergunta: quais? O Senhor da vida ressuscitado. E eles começam a descrever tudo quanto acontecer em torno de Jesus, varão escolhido por Deus, poderoso em palavras e obras, mas que fora traído pela nação de Israel, foi entregue aos romanos e morreu. E esse já era o terceiro dia que tais coisas aconteceram. Jesus então diz: honestos e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse muitas coisas, depois entrasse em sua glória? E aí, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expôs a esses homens tudo o que constava nas Escrituras acerca dele mesmo. Ao final do caminho, Jesus faz a menção de ir adiante. Os 2 discípulos que tinham seu coração abrasados, tomados daquela chama da unção de Deus, conheceram naquela noite, naquele dia: Senhor, fica conosco. E lembra aquele hino: porque já se vai tarde. E eles insistem. Jesus entra em sua residência, senta-se à mesa para a ceia, pão e vinho providencialmente. Jesus pega o pão, dá graças ao Pai e parte o pão. Imediatamente no partir do pão, aqueles homens reconhecem aquele que estivera morto, mas que agora vive, que fora humilhado e transpassado por muitas dores, mas que agora estava ressurreto como um campeão da vida. A morte não pudera contê-lo, não pudera prendê-lo, não pudera retê-lo, aquele que fora maior do que a morte. E ele então, os 2 discípulos olham um para o outro e dizem: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos expunha as Escrituras? E no mesmo instante se levantam e voltam para Jerusalém. E vai ser depois que Jesus aparece a todos os discípulos, os quais estavam, de acordo com o Evangelho de João, trancados com medo dos judeus. Trancados com medo dos judeus. Vocês fiquem pensando o que é que esses homens imaginavam, como seriam suas vidas agora. Será que João iria voltar para a pesca? Mateus iria voltar para a coletoria de impostos? O que iriam fazer de suas vidas? Estavam ali trancados ali. A história acabou. Seguiram a Jesus, creram nele, ouviram seus ensinos, sua doutrina, creram nele, mas agora estava morto. Mas exatamente nesse momento, quando tais pensamentos de depressão e de incerteza na história, é exatamente nesse momento que Jesus aparece no meio deles e diz: a paz seja convosco. A paz seja convosco. A palavra de Deus orienta a que continue. 1 Reis 19, versículo 15 e 16. Volta o teu caminho para Damasco. Chegando lá,
tu vai continuar o teu ministério profético, vai permanecer. A palavra também traz encorajamento, porque é baseado nessa palavra, capítulo 18, versículo 18, que Elias confronta Acabe. Acabe encontra com Elias e diz: ó, tu perturbador de Israel. E aí Elias responde: não tenho perturbado Israel, é você, os seus pecados. Confronta. É pela palavra que no capítulo 18, versículo 21, Elias confronta o povo e pede deste uma decisão de fé. Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. Mas não fiquem mancando entre dois pensamentos. Tome uma decisão agora de quem é o Deus, Senhor ou Baal. E o povo nada lhe responde. E é por causa dessa palavra que Elias tem a coragem de confrontar os falsos profetas. Vivemos numa época meio acovardada de pastores e pregadores, não todos, glória a Deus, mas muitos que têm medo de confrontar falsas doutrinas e falsos ensinos, de homens corruptos que usam o nome de Deus e do Evangelho apenas para ganhar dinheiro e difamar o caminho da verdade e trazer escândalos. E pessoas que têm medo, não vamos dizer porque podemos escandalizar não é Evangelho. O Evangelho é aquele que estava na cruz, morreu e ressuscitou. Esse é o Evangelho. Se Deus quiser tornar a pessoa próspera e rica, Ele pode fazer, porque Ele é soberano. Mas se Ele não quiser, louvado seja o Senhor. É o próprio Jesus que conta a história de um homem rico, poderoso, um rei, e o pedinte, um mendigo, era um crente. É Jesus que conta a história. Lázaro era um mendigo que estava pedindo. Jesus diz: Lázaro era o justo. Ambos morrem. Um é condenado e o outro é justo. Aleluia. Temos de ter pela palavra essa coragem de confrontar o engano. A última lição que nós aprendemos acerca do propósito de Deus, olhando para a vida de Elias, a última lição é de que o propósito de Deus é infalível. Deus não falha. Elias pede para si a morte, Elias diz basta, Elias diz chega, Elias se isola, Elias sente medo, foge, mas ele não impede o cumprimento do propósito de Deus em sua vida. Não vai frustrar o plano dele. Ou pense naquele outro camarada que Deus disse: vai a Nínive, porque a sua malícia, a sua iniquidade chegou até mim, prega contra aquela cidade. Jonas se dispõe, mas a fugir da presença do Senhor e vai na direção exatamente oposta. E o que Deus faz? Deixa para lá? Escolhe outro? Não. Aquilo que Deus escolheu fazer na vida de uma pessoa, Ele vai fazer, mesmo que essa pessoa não queira. Muita gente na Bíblia diz: Senhor, a mim não. Lembra de Moisés? A mim não. Envia quem tu queres enviar. Eu disse: é você que eu escolhi. Jeremias: a mim não. Sou criança. Envia quem tu queres enviar. Ele diz: é você que eu quero. Gideão: a mim não. Sou menor da minha casa. A minha casa é a mais pobre. Envia quem tu queres. Deus: é você que eu escolhi. Não é? Pedro diz, depois de ter visto a pesca maravilhosa: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Jesus diz: não temas, a partir de hoje comigo serás pescador de homens. Você que eu escolhi. Mas Pedro não ia negar 3 vezes? Negou, mas é ele que eu escolhi. E o que Deus tinha na vida de Pedro vai se cumprir, apesar de Pedro. Apesar dele.
propósito de Deus é infalível. Por isso mesmo, 1 Reis 19, versículo 16, Deus vai continuar agindo. Deus diz a Elias: quando tu chegares lá, verso 15, 16, chegar lá, tu vai ungir a Eliseu, ungirás profeta em teu lugar. Vocês prestaram atenção nessa palavra? O ministério de Elias iria acabar, mas Deus já estava com outra bala na agulha, já tinha escolhido outro, Eliseu. Elias vai acabar no teu ministério, vai terminar teu ministério, mas Deus não vai terminar. Já escolhi outro que vai ficar no teu lugar. Os grandes homens da história, Agostinho de Hipona, Crisóstomo, João Calvino, Martinho Lutero, sabe? Jonas Eduardo, Carlos Spurgeon, grandes homens da história, vieram, fizeram a vontade de Deus e morreram, mas o Deus desses homens continua. Por isso que quando Eliseu entra em cena e ele vê Elias sendo arrebatado numa carruagem de fogo, Elias deixa sua capa cair, Eliseu toma aquela capa, fere as águas do Jordão, e o que ele diz? Onde está o Senhor Deus de Elias? E Deus mostra a sua presença, fazendo diversos milagres na vida de Eliseu. Elias findou seu ministério, mas o Senhor permanece. E mais, ainda no verso 15 e 17, Deus, em seu propósito infalível, é por isso que Ele vai continuar julgando. Tu vai ungir a homens para governarem. Verso 15 e 16 diz que tu vai ungir a Jeú, ungirás rei sobre Israel. O rei não é Acabe? Mas Deus já escolheu outro. E aí diz no verso 15 e 16, 15 e 17, quem escapar a espada de Azael, Jeú matará, e quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. Era o juízo de Deus que estava chegando sobre a nação de Israel. E por último, porque o propósito de Deus é infalível, Deus vai continuar salvando e mantendo o seu povo. Verso 18, Elias por mais de uma vez reclamou: estou só, mataram todos os profetas, eu fiquei só. E por fim, Deus então diz essa palavra: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não dobraram Baal e toda a boca que não o beijou. Todos estavam se corrompendo. Elias diz: fiquei só. Responde Deus: não. Tem os meus eleitos aí que não dobraram o joelho, estão escondidos em caverna, que estão sofrendo por causa do Evangelho, por causa da palavra. Esses eu tenho conservado. Para concluir, amados, deixe-me fazer aqui algumas aplicações rápidas. Em primeiro lugar, se o propósito de Deus enfrenta obstáculos e você deseja conhecer o propósito de Deus, esteja preparado para as consequências. Se você quer fazer a vontade de Deus, esteja preparado para as consequências, obstáculos, dificuldades, porque vão vir. Segundo, se o propósito de Deus é revelado na Escritura e na vida desses homens, conheça mais a fundo a sua Bíblia. Não fique imaginando qual será a vontade de Deus. Não, a vontade de Deus está aqui revelada na palavra. O Deus que agiu na Bíblia é o Deus que age em nossas vidas, não é um outro Deus. As pessoas querem um outro Deus. Não, o Deus que eu quero é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, o Deus dos apóstolos e profetas, o Deus das alianças. Esse é o Deus que eu quero, que criou os céus e a terra e tudo quanto neles há. E por último, se o propósito de Deus é infalível, então sempre mantenha os seus olhos em Cristo. Tudo quanto Deus fará na sua vida será por intermédio de Cristo. Tudo. Ele é o único mediador
entre a sua igreja e Deus. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Mantenhamos sempre os olhos nele, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou. Cruz e Credo, relembrando o Evangelho da Cruz.